Bom, dando sequência aqui na nossa gestão de contratados, né? Lembrando que nós estamos evoluindo dentro de uma condição em que o nosso contratado não fez a execução correta, de acordo com as boas práticas. Nós fizemos a notificação de quebra de contrato de acordo com o contrato de prestação de serviço que nós havíamos feito, né? Então, durante uma vistoria de campo nossa, ou do mestre de obra, que é o coordenador de execução, ou do pessoal de supervisão, que é o pessoal de engenharia, a gente identificou lá uma patologia, um desvio, nós notificamos lá com a quebra de contrato, né, que ele não estava seguindo o contrato, identificamos a etapa da atividade que ele ia fazer que estava errada, demos um prazo para ele poder cumprir lógico, arrumar aquilo, reparar aquilo que estava errado, às custas dele, ou de repente a gente entra num acordo, enfim, e ele não cumpriu o prazo, ou de repente arrumou, mas arrumou errado novamente, pô, erramos na contratação. E aqui, pessoal, agora nós vamos falar sobre a notificação de rescisão de contrato, tá? Eu já passei por isso umas 3 vezes e queria trazer para vocês aqui, eu acho que é o objetivo do curso, é isso, né? É um sentimento muito ruim de que nós falhamos enormemente. E aonde? Na contratação. Então, sempre quando a gente for desenvolver um trabalho, principalmente dentro das nossas funções, né? Vamos lembrar lá do nosso plano de negócio. Lembra? O plano de negócio é dividido em etapas, ele tem 4 etapas principais, o que nós vamos fazer, para quem nós vamos fazer, o como nós vamos fazer e o quanto custa e o quanto deve gerar de receita. O como aqui, que a gente faz, identifica para a gente, relembrando mais uma vez, os recursos chaves, né? E você lembra que esse quadrante é dividido em 3 partes, inicia com recursos-chave, a gente tem que identificar quais os principais recursos que o nosso projeto precisa para ser desenvolvido. Nós identificamos lá terreno, dinheiro e mão de obra. Foram esses 3 recursos, pode ser outro, pode mudar, enfim, mas mão de obra acredito que vai estar sempre ali listado. E que esses recursos chaves geram as nossas atividades chaves, né? Então nós vamos trabalhar em função desse recurso chave. Pô, se o nosso trabalho é em função do recurso-chave. Esses recursos, teoricamente, a nossa atividade é pequena se comparado com todo o projeto. Então, a nossa atividade é desenvolver terreno, recurso e mão de obra. Se uma das nossas atividades é mão de obra e a gente chega a um ponto em que a gente tem que rescindir um contrato de trabalho que nós fizemos porque nós não fizemos uma seleção adequada do prestador de serviço, ele estava fazendo uma execução errada e permaneceu no erro, lógico, nós vamos encerrar esse contrato, esse cara vai embora, a gente vai contratar outra empresa. Mas fazendo uma análise mais profunda aí, o erro nesse processo é nosso. Nós que contratamos mal, nós comunicamos mal, nós que não fomos ver outras atividades, né, referências de que esse prestador de serviço já tinha feito outros tipos de trabalho. De repente, nessa reunião de alinhamento, em que a gente fala lá no checklist, lembra que no checklist tem lá um item que é uma reunião de alinhamento, de repente essa reunião não foi bem feita, e que condições que nós trouxemos essa contratação até aqui, tá? Mas enfim, fizemos o contrato, pegamos o desvio, fizemos a notificação de quebra de contrato, o desvio não foi reparado e nós chegamos então no ponto insustentável que a gente tem que quebrar o contrato. Então essa é a notificação de rescisão de contrato. Lembrando mais uma vez, sempre que for fazer esses contratos, essas notificações, sempre conversar com o advogado que vai te orientar sobre isso, tá? Sobre como que funciona o contrato, as notificações, enfim. Esse aqui é um modelo que eu utilizo, mas que não necessariamente vai ser o modelo que você utiliza. De repente, você, com o seu advogado aí, vai fazer uma adaptação melhor para o seu caso, por exemplo, tá? Vamos lá. Notificação de rescisão de contrato, da qualificação das partes, o notificante e o notificado. Pelo presente instrumento, a contratante, da melhor forma admitida em direito, vem notificá-lo o que segue. Fato. Nos termos da notificação de quebra de contrato emitida no dia tal, foi a notificação do desvio, né? A contratada foi formalmente comunicado sobre as falhas graves na execução dos serviços contratados, conforme descrito no documento referido. Apesar da concessão de prazo para adequação e adoção de medidas corretivas, não houve cumprimento das obrigações contratuais, resultando em continuidade dos problemas e prejuízo do andamento das atividades no canteiro de obra localizado no endereço tal.
é sempre muito importante fazer essas referências, mesmo que você mude isso aqui aí com seu advogado, tá? As condutas mencionadas violam a cláusula 3, as obrigações a contratado do contrato de prestação de serviço, que estabelece a responsabilidade integral, tá? Olha só, de novo, se você alterar lá o contrato, tem que ver, fazer uma extensão dessa alteração para ver as alterações nos outros instrumentos. A gente já viu isso aqui na notificação de quebra de contrato, tá? E ele está aqui de novo na rescisão. Então tem o contrato de trabalho, ele é vinculado numa série de coisas. Começa no checklist e depois ele se vincula até o final dos documentos aí. A fundamentação nos termos da cláusula 8, olha só, de novo a cláusula 8 remetendo o contrato lá. Da rescisão e penalidades, o contrato de prestação de serviço, bem como na anuência, regularização, notificação de quebra de contrato emitida na data tal. Então aqui ele faz, num único parágrafo, aqui ele faz referência a 2 instrumentos, tá? A contratante exerce o direito de rescindir o contrato firmado entre as partes. A rescisão é fundamentada nas seguintes obrigações contratuais não cumpridas pela contratada. Se você der uma olhada aqui, ó, isso aqui vai estar lá no item, na cláusula terceira lá, né, das obrigações da contratada. O descumprimento das obrigações comprometeu o andamento das atividades no canteiro de obra, causando prejuízos operacionais e financeiros, configurando quebra contratual conforme previsto no contrato. Obrigações durante o período de notificação, porque essa notificação nem sempre vai ser imediata. Se for uma rescisão imediata, então você tem que conversar com o seu advogado aí para ver como vai funcionar, tá? A presente notificação produz efeitos 30 dias corridos a partir da sua data de envio, encerrando efetivamente o vínculo contratual em... Aí aqui a gente coloca a data quando que vai encerrar, tá? Durante esse período, a contratada deverá corrigir os serviços inadequados, realizar os ajustes. Aqui ainda está dando mais uma oportunidade de ajustar, corrigir as falhas, tá? Garantir a continuidade de transição do serviço, né? Fornecer as informações técnicas, documentação e suporte durante a transição. Apresentar relatório técnico dos ajustes, então, mais uma vez, submeter até o prazo o relatório detalhado com as medidas corretivas adotadas. É uma segunda chance para poder arrumar lá o que ficou errado, tá? Cumprir as obrigações financeiras, emitir notas fiscais, enfim. O descumprimento das obrigações autorizará a contratante a reter os valores devidos, contratar terceiros para regularização do serviço ou compensar os custos adicionais decorrendo das falhas da contratada. É importante isso aqui, por isso que eu sempre digo conversar com o advogado aí de como que nós vamos tratar isso. Mas é uma tratativa muito clara, transparente, documentada, tá? Do foro. Fica eleito o foro com Marcos Taubaté, por estarem justos e acordados, ficam as partes presentes do instrumento em 2 vias de igual teor e forma, o que a gente já tinha visto nos outros modelos. Aqui não tem anexos, tá? Então é isso, pessoal, sobre a rescisão, a notificação de rescisão de contrato, tá ok? Faz parte aí da nossa gestão de contratados. A gente precisa ter esses instrumentos para a gente ir fazendo a correção de rota aí dentro do nosso processo de execução, tá ok? Por hoje era isso. Deixa aqui os seus comentários. Valeu, obrigado e até a próxima aula.